Gente querida, 19 de maio de 2025, que privilégio estar no ar aqui pelo canal do Aprova, nosso encontro marcado, sempre democrático, sempre cuidadoso, generoso e olha, você com paciência aí, eu com generosidade daqui, porque minha voz não está das melhores nas últimas semanas, faringite, sinusite, essas coisas que aparecem nesse ingresso de estações mais frias tem me acometido por aqui, mas seguimos juntos, firmes, justamente você com paciência, eu com generosidade, e nós vamos assim construindo conhecimento e cidadania, construindo possibilidades de elaboração de raciocínio que te oferecem maior possibilidade justamente de entendimento com singulares abrangências em relação a questões objetivas, discursivas, em processos seletivos, vestibulares, olha, tudo aquilo que possa nos ajudar a entender melhor o que está à nossa volta, né? E eu sempre digo que isso é feito com todo carinho, respeito e dedicação por aqui, por isso mesmo, um dos pontos que evidencia o fato de a gente ter uma conversa democrática, né? Ela também é democrática porque levanta ideias e possibilidades aí para que você possa aprofundar entendimento, escolher posturas não apenas com base em achismos. Aliás, isso é sempre perigoso, né, gente? A ideia é estudar e estudar sempre para que a gente tenha coragem de dizer aquilo que é mais importante, não de maneira agressiva, isso nunca, né? E eu vou te convidar aqui para a gente, obviamente, fazer essa, vamos dizer assim, essa força, né? Para sempre dar mais atenção a conteúdos que de fato nos ajudam, a conteúdos de qualidade. Tem sido minha campanha aqui desde janeiro, eu estou forte nisso, assim, ó, dizendo, puxando você e dizendo que se você não compartilhou também, além de se inscrever, ativar as notificações, se você não compartilhou com alguém para ter mais ideias, conversa a respeito dos temas, faça isso. Compartilhe os links, compartilhe o vídeo, compartilhe a ideia e converse, estabeleça diálogo, né? Vale a pena. E por falar em conversa, diálogo não é só com quem pensa igual a gente. Bom diálogo se faz respeitando, ouvindo, acolhendo quem pensa diferente. Opa, aí a tarefa não é simples, mas é preciso desenvolvê-la. Vamos juntos, gente, então? Olha, no nosso sumário de hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho de relatório da PNUD, que é esse braço da ONU que faz essas pesquisas continuadas sobre desenvolvimento humano. Vamos falar desse relatório que tem uma interferência, ou que tem um olhar mais cuidadoso pela primeira vez para implicações relacionadas à inteligência artificial. Por falar em relatório, também vamos entrecruzar, gente, informações sobre Saeb no Brasil e esses números que nos assustam sempre, nos deixam entristecidos, mas também enxergando oportunidades, que há muito a fazer na educação brasileira, e vamos relacioná-los um pouco mais a uma conversa que teve o Jonathan Hyde sobre a lei brasileira em relação ao uso de aparelhos eletrônicos em escolas. Vamos fazer esse entrecruzamento de informações. Também temos, olha, considerei fundamental trazer aqui para a nossa conversa hoje um prêmio Nobel de Economia, o Jean Tirole, prêmio Nobel de Economia de 2014, falando um pouco sobre globalização, protecionismo e inteligência artificial. Que tal? Olha, não é tarefa simples, gente, escolher as coisas que vamos abordar. E eu sei, você está esperando. Cleusa vai falar do bebê reborn? Vamos juntos lá no finalzinho conversar um pouco sobre bebê reborn? Vamos lá? Então, fica comigo que nós seguimos por aqui, passo a passo, item a item. Vamos lá? Primeiro de tudo, gente, ó, vou aproveitar e entrecruzar ideias que traz o Jean Tirole sobre o que pensávamos e o que temos de fato em relação à inteligência artificial e algumas questões relacionadas a protecionismo ou relações entre países.
E também quero aproveitar então o relatório da PNUD, da ONU, tá? E que faz, né, essa ideia de desenvolvimento pela primeira vez relacionando fortemente a inteligência artificial. Bom, o Jean Tirole deixa claro que é preciso, no ponto de vista dele, com base naquilo que ele estuda, é sempre muito importante, né, pessoal? Quando eu digo aqui que é o ponto de vista de um pesquisador, não significa que ele teve uma iluminação de repente e disse: "Ah, vou dizer isso". Não. Do ponto de vista dele, com base nas pesquisas e na sua experiência, né? Importante que se diga. Ele disse que é preciso voltar ao multilateralismo, gente. E olha, pensou assim, ó, a gente precisa tomar um cuidado especial com a ideia de que há necessidade de cuidar da eficiência dos gastos públicos, investimento como prioridade e deixar o consumo de lado. Isso ele está falando para os países, mas, gente, isso tem a ver com comportamento individual também. Ó, otimizar gastos, né? Vamos pensar no nosso ponto de vista como indivíduos, nas nossas casas, e é preciso, ele está falando de países. Otimizar gastos, priorizar investimentos e frear um pouco ou diminuir o consumo. E ele não está falando para passar necessidade, não é isso. Ele está falando em consumo desnecessário, aquilo que acaba sendo origem do que nós tratamos da contemporaneidade, do que o Zygmunt Bauman já falou, da ideia da sociedade do descarte, que é que nós fazemos consumismo, né? Bem, o que ele trabalha aqui, pessoal, dando essa ideia, pensando em inteligência artificial? Olha só, vou destacar dois pontos aqui que ele diz. Pensávamos que a democracia seria fortalecida graças à inteligência artificial. E ele diz que não é isso que acontece no momento presente, porque governos totalitários aprenderam a usar essas ferramentas a seu favor. E aí ele oferece vários exemplos que são bastante significativos, por isso eu deixo o link para você, dizendo também que a ordem econômica e a ordem política estão sendo questionadas. Isso é grave, porque estamos em um mundo muito interdependente. É preciso voltar, como disse no começo da abordagem, ao multilateralismo. Diz, Cleusa, o que quer dizer isso? O que ele quer dizer multilateralismo com isso, gente? Ele quer dizer que é preciso dar a chance de os países dialogarem mais, de a gente não fazer monopólios e de não fazer também essa ideia protecionista com poder de chantagem. São essas as palavras que ele usa quando vai definir essa espécie de chancela para um protecionismo que o governo norte-americano está fazendo e depois chamando os países para conversar. É como se ele jogasse, ele está usando exemplos assim, né, gente? Que é como se um governo jogasse lá em cima a expectativa, né, dentro de uma negociação de sobretaxas ou taxas, dizer aí, quando chama para conversar, ele consegue negociar no ponto que ele gostaria. Ele não joga o ponto que ele gostaria, ele joga lá em cima, na estratosfera, para depois, ao negociar, aí a gente vê o que houve. Ele cedeu, mas na verdade ele conseguiu aquilo que desejava inicialmente, né? Então, esse ponto, gente, a relação aqui do economista, né? Diz, olha, não é qualquer um, é um prêmio Nobel de Economia de 2014, o Jean Tirole. E a relação, gente, com o relatório da ONU, a PNUD, que investiga o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento humano, em áreas como saúde, educação, padrões sociais, relacionamentos, emprego e autonomia. E aparece aqui, gente, um percentual bem significativo de pessoas que imaginam, por exemplo, tem mais de 60%, de pessoas que imaginam que a inteligência artificial, em lugar de subtrair empregos, irá gerar empregos. No entanto, eu já vou pegar porque isso é um recorte de população, obviamente, economicamente ativa, né? E eu vou já relacionar com os nossos resultados do SAEB e com o Jonathan Hyde falando de lei de proteção aí para não uso de telas em sala de aula ou em ambientes escolares. Já vamos para esse caminho.
Mas primeiro, deixa eu te falar então desse grupo, né, que seria população economicamente ativa, tendo essa ideia. No entanto, gente, o relatório está mostrando aqui que a gente tem um progresso surpreendentemente fraco. Eu estou olhando exatamente as palavras qualificativas que o relatório está usando. Surpreendentemente fraco. Por quê? Diz, excluindo os anos de crise, como o ano de pandemia ou outras questões assim, ele diz que o desenvolvimento global projetado neste ano é menor, é o menor desde 1990. Isso significa que o nosso índice de desenvolvimento humano, com associações relacionadas a uso de tela, inteligência artificial e outras questões, significa que ele está num patamar de, vamos dizer, rapidez ou de desaceleração que estava há 35 anos. Gente, isso é seríssimo. Bom, eu estou deixando o link porque serve para a gente abordar outros pontos, outros eixos aqui. Tem muita coisa que vale a pena a gente referir. E aí que eu quero chegar, nós estamos falando disso, né, em termos de população economicamente ativa e tudo isso. E aí que eu quero chegar no outro ponto da nossa conversa, que é na base, na formação educacional de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. Sabe que numa das falas recentes, né, o papado do Leão XIV é recente, ele disse que precisa educar com coragem. Pois é. E trabalhando no ramo da educação, gente, há quase 3 décadas, eu me pergunto muitas vezes o que é educar com coragem, né? Me parece que estamos com um hiato gigantesco entre discurso e prática. Porque se a gente concorda que é preciso educar com coragem, no que tange ao que fazemos lá, né, no dia a dia, com a educação das nossas crianças e adolescentes, nas nossas casas, na nossa sociedade, nas nossas escolas, nós estamos falhando muito. Por quê? Porque não sabemos dar limites, não sabemos dizer não, não sabemos ensinar que a frustração ensina, e não sabemos ou não queremos despender tempo, energia com conversar, ouvir, ter generosidade, solidariedade intergeracional, coisa que eu sempre digo por aqui. E essa expressão nem fui eu que inventei. É do Roman Czarnecki do The School of Life, né? Que fala em solidariedade intergeracional. E estou dizendo isso, pessoal, quando se fala em educar com coragem, né? Porque às vezes a gente escuta e diz, tá, mas e lá na ação, como é que se faz isso? No dia a dia, né? Como se faz isso? No que estamos falhando? E estamos falhando enormemente, principalmente quando o resultado do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e nisso estou falando dessa divulgação já um tanto atrasada do SAEB de 2023, viu? Está dizendo que os testes de proficiência apontam que quase 1 milhão de crianças no Brasil concluem o 5º ano sem estarem adequadamente alfabetizadas. Isso significa 44% dos alunos do sistema educacional público. Esses estudantes obtiveram notas inferiores a 200 pontos de uma escala de até 400, ou seja, eles não conseguem metade, né? E é claro, pessoal, essas pessoas estão crescendo e elas estão na nossa sociedade. Por isso, quando a gente fala de números assim, a gente não pode fazer de conta que não tenho nada com isso, eu sou alfabetizada, eu sou leitora, eu leio em várias línguas, me comunico em várias línguas, mas não é esse o ponto, né? Do eu estou salva e daí, né? É esse ponto de dizer, peraí, é preocupante demais. E nessa preocupação, nós precisamos transformar em ação, dizendo o que a gente faz. Por exemplo, aí vem o Jonathan Haidt, que eu já citei por aqui outras vezes. Ele é o autor, gente, daquele livro que eu já orientei a leitura por aqui, tem vários trechos online aí disponíveis, da Geração Ansiosa. E reitero, viu? Aquela pesquisa, nós costumeiramente, nos últimos anos, tudo que acontece de distração, falta de foco, tudo isso, nós estamos com uma tendência a dizer que é por conta da pandemia, né? Mas eu quero reiterar
que aquelas pesquisas trazidas por ele são feitas de 2011 a 2019, nada tem a ver com pandemia. E ele diz que a lei brasileira em relação ao não uso de celulares nas escolas é muito boa, né? Inclusive ele diz, ó, é uma das melhores do mundo porque ela prevê, né, legalmente está previsto que os celulares estejam banidos do ambiente escolar. Então não é para usar celular nem nas aulas, nem nos recreios. No entanto, aí vem a ideia, né, da entrevista dizendo assim, ó, no entanto, há muitas escolas no Brasil que permitem que o celular fique na mochila do aluno. E aí ele diz: olha, aí já é complicado. Por quê? Porque a mesma coisa de você estar num local de desintoxicação, de uso de algo, e dizer: não, mas você pode guardar esse algo porque a gente confia que você não vai usar. Então, ele diz: olha, é preciso fazer essa gestão cuidadosa, né, para não ficar parecendo que a gente está cuidando e, na verdade, a gente só está escondendo. Importantíssimo. Isso é educar com coragem, gente. Né? Se a gente quer um exemplo de educação com coragem, é isso. É dizer, não vamos usar telas neste momento. Vamos olhar no olho, vamos conversar, vamos nos respeitar, vamos ser generosos uns com os outros, vamos aprender a conviver, entender e melhorar, não apesar das nossas diferenças, justamente a partir e por causa das nossas diferenças. Isso é fundamental. É mais difícil? Sem dúvida, mas não há outro caminho se a gente pensa em educação corajosa, se a gente quer mudar esses números do SAEB no Brasil, se a gente quer, de fato, olhar para a educação no mundo com respeito, né? Então vejam, tem muitos pontos entrecruzados, interligados na nossa conversa de hoje. Eu estou deixando os links para você, como sempre. Espero encontrar você aqui na semana que vem com uma voz melhor e com menos sensação de resfriado. Grande abraço a você, nos vemos aqui na próxima semana. Tchau, tchau.